Em 1º de maio de 1945, aproximadamente às 20h30, no jardim inferior da chancelaria do Reich, em Berlim, um ordenança da SS chamado Otto Gunche derramou gasolina sobre 2 corpos. A artilharia do 5º Exército de Choque Soviético caía a menos de 400 metros a leste. Os corredores do bunker abaixo cheiravam a diesel, poeira de concreto e tabaco envelhecido. As luzes tremeluziam com a energia de geradores de emergência, oscilando e apagando no mesmo instante. Acima do solo, o Reich estava terminando a si mesmo. Abaixo do solo, uma família estava sendo encerrada como um arquivo. Joseph Goebbels, Magda Goebbels, 6 crianças, com idades entre 4 e 12 anos. Seus nomes: Elga, 12, Hilde, 11, Helmut, 9, Holde, 8, Heda, 7, Heide, 4. Apareceriam 2 dias depois em um protocolo de autópsia do Smersh arquivado no Arquivo Militar Estatal Russo em Moscou, RGVA Fundo 7021, desclassificado em etapas ao longo da década de 1990. A memória popular daquela noite guarda uma única frase. A família terminou no bunker. O arquivo guarda algo mais estranho. Guarda um 7º nome. Magda Goebbels casou-se com Joseph Goebbels em 19 de dezembro de 1931. Ela havia se casado com outra pessoa antes, o industrial Günther Quandt, chefe da Akkumulatorenfabrik AG e acionista da Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. O filho deles, nascido em 1º de novembro de 1921, chamava-se Harald Quandt. Em abril de 1945, ele era um Oberleutnant da Luftwaffe, capturado semanas antes pelas forças britânicas na Itália, sentado em um campo de prisioneiros de guerra no Mediterrâneo. Em 28 de abril de 1945, Magda entregou a piloto de testes, Hannah Haidt, uma carta dobrada para ele. Haidt a levou para fora de Berlim sob bombardeio naquela mesma noite. Harald seria libertado em 1947. Os filhos biológicos de seu padrasto não sobreviveriam a 1º de maio. O primeiro marido de sua mãe morreria no Cairo em 30 de dezembro de 1954, deixando-lhe metade de uma das maiores fortunas industriais da Alemanha do pós-guerra. O bunker não consumiu todas as crianças. Consumiu 6. A 7ª, aquela que nunca foi legalmente um Goebbels, herdaria um império que, em 15 anos, faria do meio-irmão das crianças Goebbels mortas um dos homens mais ricos da República Federal da Alemanha. Magda Quandt, a mulher que se casou com 2 impérios. Magda Berend Ritschl tinha 30 anos quando se divorciou de Günther Quandt em 1929. Ela era elegante, politicamente inquieta, e a mãe legal de um menino de 8 anos chamado Harald, que herdaria uma das maiores fortunas industriais da Alemanha. O acordo de 1929 concedeu-lhe a custódia. Concedeu a Günther Quandt direito de visita. Não alterou, e não poderia alterar, a arquitetura mais profunda do arranjo. Harald era um Quandt por nome, por sangue e por linha de herança. O império que ele estava destinado a receber já estava em movimento antes que ele aprendesse a ler. Esse império era específico, não abstrato. A Akkumulatorenfabrik AG, AFA, fabricava baterias industriais, incluindo as baterias de submarinos que mais tarde alimentariam a frota de U-Boats da Kriegsmarine. A Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, DWM, produzia rifles, pistolas e munição por meio da participação na Mauser-Werke. Em 1931, os ativos de Günther Quandt abrangiam armazenamento elétrico, armas, têxteis e indústrias químicas. O relatório Scholtisek, o estudo acadêmico de 1.200 páginas encomendado pela família Quandt ao professor Joachim Scholtisek da Universidade de Bonn e publicado pela CH Beck em 2011, descreve isso com detalhes documentados em arquivos mantidos no Bundesarchiv Koblenz. Magda conheceu Joseph Goebbels em 1930. No outono de 1931, eles estavam noivos. O casamento ocorreu em uma propriedade dos Quandt. O menino na fotografia do casamento, em um terno escuro entre sua mãe e seu novo padrasto, era Harald Quandt, de 10 anos. Hitler compareceu como testemunha. A fotografia sobreviveu. É reproduzida em biografias padrão.
Em 2 anos, o regime que Joseph Goebbels servia estaria no poder. Em 6 anos, o Reich designaria Günther Quandt como Wehrwirtschaftsführer, um líder da economia de guerra. Aqui está a parte que a memória popular do bunker não consegue acomodar. O herdeiro sobrevivente nunca foi ocultado. O herdeiro sobrevivente foi fotografado na capa da revista Time quando criança, em uniforme da juventude hitlerista, no casamento de sua mãe. A conexão legal entre o império industrial dos Quandt e a família Goebbels não foi enterrada em um arquivo classificado. Foi publicada, foi fotografada, estava registrada, estava nas bancas. O que a narrativa do pós-guerra fez foi mais simples do que ocultação. Ela comprimiu. O bunker tornou-se uma história de 7 vítimas adultas e uma única mala de documentos do regime. O 7º filho, vivo em um campo britânico na Itália, não se encaixava no final mais limpo. O Wirtschaftswunder da década de 1950 exigia industriais, não herdeiros do bunker. A Guerra Fria exigia milagres econômicos da Alemanha Ocidental, não registros familiares não resolvidos. O capítulo do livro didático comprimiu 72 horas do colapso do bunker em um parágrafo. A história não foi censurada. Foi reduzida a uma nota de rodapé. A nota de rodapé foi o compromisso que o consenso do pós-guerra fez consigo mesmo. O que ninguém na fotografia do casamento de dezembro de 1931 compreendeu foi que o menino de terno escuro, entre sua mãe e seu novo padrasto, era a única pessoa no quadro que estaria viva para herdar qualquer coisa 20 anos depois. Harald em uniforme, o herdeiro que a guerra não consumiu. Em 28 de abril de 1945, em um corredor manchado de fumaça do Führerbunker, Magda Goebbels entregou uma carta dobrada à piloto de testes Hannah Heitsch. Heitsch havia pousado um arado Ar-96 no eixo do Tiergarten, sob artilharia soviética, para evacuar o Generaloberst Robert Ritter von Greim, o recém-nomeado comandante do que restava da Luftwaffe. A carta foi colocada em sua jaqueta de voo. Tinha 4 páginas, manuscritas, endereçadas a Harald Quandt, o único destinatário na correspondência sobrevivente de Magda que ela ainda esperava que vivesse. Naquele momento, Harald tinha 23 anos. Servia na Luftwaffe desde 1939. Havia saltado como paraquedista. Fora ferido na Itália em 1944. Em abril de 1945, perto de Bolonha, sua unidade se rendeu às forças britânicas em avanço. Ele foi processado pelo sistema britânico de prisioneiros de guerra e transferido para o sul. Os registros administrativos britânicos, mantidos nas séries relevantes nos National Archives em Kew, o listam sob seu nome de nascimento, Quandt, não Goebbels. Ele nunca foi adotado. A distinção legal importaria mais do que qualquer um em 1945 ainda compreendia. O império do qual ele era herdeiro era então um contratado de guerra do Reich documentado. A EFA, a acumuladora em Fabrik, havia fornecido as baterias de submarinos. A fábrica Pertrix, em Berlim, produzia baterias secas militares para os rádios de campo da Wehrmacht. As fábricas de armas da DWM operaram em capacidade de produção de guerra de 1939 até os últimos dias de 1944. O relatório Scholtizek posteriormente reconstruiu a estrutura de trabalho nessas instalações com detalhes minuciosos. Trabalho forçado. Prisioneiros de campos de concentração designados à EFA em Hanover. Prisioneiros de guerra designados a fábricas satélites. Trabalhadores do leste. A categoria burocrática do regime para civis deportados de territórios soviéticos ocupados. Os números estão no relatório. Os campos nomeados estão no relatório. Os registros das instalações estão no relatório. A cadeia de custódia do trabalho ao produto ao lucro está no relatório. Nada disso era segredo em 1945. Günther Quandt foi preso pelas forças americanas em 1946. O processo de desnazificação em Hesse classificou-o como Mitläufer, um seguidor, em 1948. A reconstrução posterior de Scholtizek documentaria que esse veredito subestimava substancialmente seu papel real. Mas o veredito imediato do pós-guerra prevaleceu. Ele retornou às suas indústrias. O império continuou. As salas de diretoria reabriram. As fábricas reiniciaram.
Harold, enquanto isso, permaneceu sob custódia britânica. Leu a última carta de sua mãe no outono de 1945. Wright havia sobrevivido ao voo, sido capturada pelas forças americanas em maio, e a carta passou por várias mãos antes de chegar ao seu destinatário. Vários historiadores, incluindo Anja Klabund em sua biografia de 1999, Magda Goebbels, publicaram o texto. Nele, Magda explicou por que seus meio-irmãos não teriam permissão para viver. Disse-lhe que estava orgulhosa dele. Disse-lhe que o mundo que estava por vir seria insuportável para qualquer pessoa que tivesse acreditado no que ela havia acreditado. Harold nunca mais viu sua mãe. Nunca mais viu as 6 crianças com quem havia brincado durante as férias em Schwanenwerder, a vila à beira do lago a oeste de Berlim, onde a família Goebbels passava os verões. O bunker havia decidido, com antecedência, quem na família sobreviveria ao regime. A decisão foi tomada em uma mesa, não em um campo de batalha. A decisão foi operacional, como uma diretiva movendo-se através de uma cadeia de comando. A ordem moveu-se de Magda para Kunz. A exceção moveu-se do bunker para um campo britânico a 2.000 quilômetros ao sul. Ambas se moveram por escrito. O que a memória popular nunca absorveu é o fato institucional no centro de tudo isso. O Império Quandt não parou por causa da guerra. Não parou por causa do bunker. Não parou por causa da desnazificação. Não parou por causa da morte de Günther Quandt em 1954. A cadeia de herança seguiu adiante. Através de campos, através da guerra, através de julgamento, através de restauração, sem uma única ruptura legal. 3 cópias. Uma sobreviveu. A carta chegaria a Harold Quandt em um campo de prisioneiros britânico na Itália 6 meses depois que todos os outros destinatários nomeados nela já estavam mortos. A carta do bunker e o herdeiro que ela criou. Na noite de 1º de maio de 1945, em uma pequena sala no nível inferior do Führerbunker, o dentista da SS Helmut Kunz recebeu uma instrução que já havia recusado 2 vezes naquele dia. Ele era um SS Sturmbannführer. Estava no bunker desde o final de abril. Seu papel no papel era médico. Seu papel, na sala em que agora se encontrava, era outro. Magda Goebbels estava com ele. 6 crianças estavam sentadas ou deitadas em macas. A mais nova, Heide, tinha 4 anos. A mais velha, Helga, tinha 12. Os geradores do bunker estavam funcionando. O corredor do lado de fora estava cheio de ajudantes que já não tinham ordens para executar. O que se seguiu está registrado no arquivo Smersh. 2 dias depois, em 3 de maio de 1945, uma equipe de investigação soviética, sob o comando do tenente-coronel Klimenko, entrou no complexo do bunker. Eles encontraram 7 vítimas adultas no jardim acima. Encontraram 6 vítimas menores nas macas abaixo. As autópsias foram realizadas em Berlin-Buch por uma equipe forense soviética. Os protocolos foram arquivados no RGV a fundo 7021. O arquivo Smersh no RGVA registra o cianeto como o agente administrado às crianças. A identificação foi feita por registros dentários, em parte porque o próprio Kunz já estava sob custódia soviética e confirmava o que lhe havia sido ordenado fazer. Helmut Kunz foi interrogado repetidamente entre 1945 e seu eventual retorno à Alemanha Oriental anos depois. Seu testemunho, preservado em arquivos soviéticos e posteriormente citado pelo historiador Anton Joachim Staller em seu estudo de 1996, The Last Days of Hitler, é consistente. Ele havia administrado uma injeção às crianças. O segundo agente havia sido administrado pela própria Magda Goebbels. A reconstrução do historiador profissional, baseada em Kunz, nos protocolos Smersh, em The Last Days of Hitler, de 1947 de Hugh Trevor Roper, em The Death of Adolf Hitler, de 1968 de Vladimir Bezimensky, concorda quanto à sequência. A sala, a ordem, a hora. As crianças não sobreviveram a 1º de maio de 1945. O arquivo de autópsia soviético registra suas mortes. O que o arquivo não registrou, o que nenhum investigador naquela noite teve tempo de perguntar, foi a questão que definiria os 80 anos seguintes do nome Quandt. Onde estava a 7ª criança? A 7ª criança de Magda não estava no bunker.
Ele era o único ser humano vivo que ela não escolheu levar consigo. Ele era, por qualquer medida legal que a Alemanha do pós-guerra logo aplicaria, não uma criança Goebbels. Ele era um Quandt. Carregava o nome de seu pai biológico. Carregava os direitos de herança de seu pai biológico. Carregava em seu livro de pagamento da Luftwaffe e em seu formulário de entrada como prisioneiro de guerra uma identidade civil separada da família que se encerrava em Berlim. Ele não estava no arquivo. Ele era a linha ausente do arquivo. Os britânicos não sabiam tudo isso em detalhe quando o processaram em abril. Sabiam que ele era um oficial capturado da Luftwaffe. Sabiam seu nome. A ligação com o ministro da propaganda do regime foi descoberta depois, por meio de verificações rotineiras de inteligência. Naquele momento, ele já estava no sistema de campos. Naquele momento, a guerra já estava terminando. Naquele momento, a questão do que fazer com o enteado de Joseph Goebbels era, nas operações práticas de uma administração aliada de prisioneiros de guerra, uma nota administrativa de rodapé. Ele não estava em nenhuma lista de procurados. Não havia cometido nenhum crime de guerra documentado. Era um paraquedista. Estava ferido. Acredita-se que 3 cópias da carta de sua mãe tenham existido. Uma se perdeu. Uma foi para os documentos da família Quandt. O texto sobrevive porque Klabunde e outros historiadores mais tarde o reconstruíram a partir da cópia sobrevivente e de arquivos controlados pela família. A carta existe. O bunker existe no arquivo Esmerch. O registro de serviço da Luftwaffe existe no Bundesarchiv Militärarchiv em Freiburg. 3 arquivos. 3 documentos. Um homem. A linhagem de Joseph Goebbels terminou naquela pequena sala no nível inferior do bunker. A linhagem de Magda Quandt, não. Seu primogênito estava vivo em um campo britânico, com 23 anos, segurando, em menos de 6 meses, uma carta dizendo que sua mãe havia decidido antecipadamente quem na família teria permissão para viver. Ele era a herança que o bunker não liquidou. Ele era a herança que o bunker havia sido projetado para não tocar, o que os investigadores do Smersh ainda não sabiam enquanto catalogavam as 7 vítimas adultas no jardim acima e as 6 vítimas menores na sala abaixo, era que a família cujo arquivo estavam encerrando tinha um 7º filho, e esse filho estava vivo, sob custódia aliada, prestes a herdar tudo. Como um prisioneiro de guerra, se tornou o herdeiro de um império industrial. Em 30 de dezembro de 1954, em um quarto de hotel no Cairo, o industrial de 73 anos Günther Quandt morreu e seu testamento dividiu seu império em 2 metades. Uma metade foi para Herbert Quandt, seu filho de um casamento anterior, o meio-irmão que havia administrado as operações industriais da família durante e após a guerra. A outra metade foi para Harold Quandt, libertado da custódia britânica em 1947, então um engenheiro de 33 anos trabalhando para subir dentro das empresas da família em Bad Homburg e Frankfurt. O sistema de desnazificação já havia avançado em 1954. A Spruchkammer em Hesse havia classificado Günther Quandt como Mitläufer em 1948. O veredicto era final sob a lei da Alemanha Ocidental. O relatório Scholtisek documentaria mais tarde, com base em arquivos do Bundesarchiv Koblenz e do Hessisches Hauptstaatsarchiv em Wiesbaden, que o veredicto foi substancialmente subestimado. Naquele momento, o veredicto já havia cumprido sua função. Havia liberado a linha de herança, havia liberado as salas de conselho, havia aberto o caminho de que o Wirtschaftswunder precisava. O que os 2 irmãos herdaram em 1954 foi uma rede. A AEFA, logo renomeada Varta, produzia baterias para mercados civis que em breve incluiriam a indústria automobilística alemã do pós-guerra. As participações em armamentos da DWM haviam sido reestruturadas. Havia interesses têxteis, químicos, mecânicos. Havia uma participação substancial na BMW, o fabricante bávaro de motores aeronáuticos e motocicletas que, no final da década de 1950, estava à beira do colapso. A participação havia sido acumulada discretamente no final dos anos 1940 e durante os anos 1950. Em 1959, era decisiva. A Assembleia de Acionistas da BMW de 1959 em Munique é onde a segunda parte da herança mudou de forma.
A BMW estava perdendo dinheiro. A Daimler-Benz havia oferecido absorvê-la. O Deutsche Bank, principal credor da BMW, recomendou aceitar a oferta. Herbert Quandt, meio-irmão de Harald, filho de Günther, meio-irmão por casamento das crianças Goebbels, que ele nunca conheceu, aumentou a participação da família contra a recomendação do banco. Tornou-se o acionista controlador. As fábricas de Munique não fecharam. O modelo 1500 foi lançado em 1962. A recuperação começou. O império pivotou das indústrias que haviam servido ao Reich para as indústrias que definiriam a Alemanha Ocidental. Harald não viveu para ver o segundo auge completo do império. Casou-se. Teve 5 filhas, registradas nos documentos familiares padrão como Catarina, Annette, Inge, Gabriele e Colin, nomes que apareceriam mais tarde em registros corporativos da Harald Quandt Holding GmbH, com sede em Bad Homburg. Em 22 de setembro de 1967, a pequena aeronave em que voltava de uma reunião de negócios não sobreviveu a um acidente perto de Cuneo, no norte da Itália. Tinha 45 anos. Sobreviveu a seus meio-irmãos por 22 anos. As 5 filhas herdaram sua metade do império. Stefan Quandt e Susanne Klatten, os filhos de Herbert, herdariam a outra metade. No início dos anos 2000, a família Quandt detinha uma das maiores fortunas industriais privadas da Europa. O grupo BMW, um dos fabricantes automotivos mais valiosos do mundo, estava no centro disso. A narrativa do Wirtschaftswunder havia absorvido completamente a família. A conexão com o bunker havia sido reduzida a um parágrafo nas biografias de Magda Goebbels. Esta é a parte que a memória popular nunca reconciliou. A conexão Quandt-Goebbels não foi ocultada pela família. Não foi censurada pela imprensa alemã. Os 2 casamentos anteriores de Günther Quandt, a existência de Harald, a data do primeiro casamento de Magda, tudo isso havia sido publicado, disponível e acessível desde 1945. O que aconteceu foi estrutural. O Wirtschaftswunder precisava de industriais capazes de gerir fábricas. A Guerra Fria precisava de milagres econômicos da Alemanha Ocidental para sustentar a Aliança Ocidental. A história do bunker exigia um final fechado. 7 vítimas adultas, 6 vítimas menores, arquivo encerrado. O 7º filho, vivo em Bad Homburg, criando 5 filhas, participando de reuniões do conselho na AFA e na BMW, não se encaixava no final fechado. Então foi colocado fora do enquadramento. Não por conspiração, pelo hábito gravitacional de um consenso do pós-guerra que queria histórias limpas mais do que completas. O arquivo permaneceu intacto, o enquadramento mudou. A palavra vingança, como sugeria no documentário que finalmente chegou em 2007, nunca foi sobre ideologia. Tratava-se de um balanço patrimonial que o bunker não conseguiu liquidar. Das Schweigen der Quandts, o silêncio finalmente quebrado em 2007. Em 1º de outubro de 2007, a emissora pública alemã NDR exibiu um documentário de 90 minutos de Erich Friedler intitulado Das Schweigen der Quandts, The Silence of the Quandts. O filme reuniu testemunhos de sobreviventes, fotografias de arquivo e documentos nomeados de arquivos alemães e internacionais. Nomeou os campos, nomeou as fábricas satélite, nomeou as categorias de trabalho forçado utilizadas na EFA em Hannover, na Pertrix em Berlim, nas instalações da DWM. Conectou os nomes à herança, colocou as fotografias dos campos nomeados ao lado das fotografias das fábricas nomeadas. Em 24 horas, a família Quandt anunciou que encomendaria um estudo acadêmico independente. A comissão foi atribuída ao professor Joachim Scholtisek, da Universidade de Bonn. O mandato era acesso irrestrito aos arquivos controlados pela família. O resultado foi publicado pela CH Beck em 2011 sob o título Der Aufstieg der Quandts, The Rise of the Quandts. Tem cerca de 1.200 páginas. Suas conclusões, baseadas em arquivos cruzados do Bundesarchiv Koblenz, do Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, do arquivo corporativo da BMW e de dezenas de arquivos regionais, são inequívocas. A família estava na avaliação documentada de Scholtisek inseparavelmente ligada à economia de guerra do regime.
O veredicto de desnazificação de Günther Quandt subestimou seu papel. O sistema de trabalho forçado nas fábricas da família está registrado academicamente. A família reconheceu as conclusões. Não houve pagamentos de restituição em larga escala comparáveis aos realizados por outras famílias industriais alemãs. Daimler-Benz, Volkswagen, Krupp haviam, em diferentes momentos do pós-guerra, estabelecido fundos de compensação para trabalhadores forçados sobreviventes. Os Quandt não igualaram esses programas em escala. O relatório Scholtisek permaneceu como o ajuste de contas acadêmico. A família permaneceu com ele. Este é o segundo giro de toda a história. A prova não estava enterrada, estava no arquivo o tempo todo. O Bundesarchiv Koblenz guarda os documentos relevantes dos Quandt. Os arquivos de desnazificação em Wiesbaden estão abertos. O arquivo Smersh no RGVA nomeia cada criança Goebbels com nome e idade. A biografia de Magda, escrita por Klabunde, foi publicada em 1999. As conexões entre as famílias haviam sido documentadas na revista Time em 1939. As ferramentas do historiador estavam intactas. O que chegou tarde foi a disposição de reunir as evidências em uma narrativa que o público realmente aceitasse. O documentário de Friedler não descobriu novos arquivos. Leu os arquivos que já estavam abertos. Entrevistou sobreviventes que estavam disponíveis para entrevista havia 60 anos. Colocou nomes dos campos ao lado de nomes nos registros de acionistas da BMW. O jornalismo foi forense. A reação foi estrutural. Der Spiegel cobriu o relatório em 2011 com artigos longos e bem documentados. O público alemão recebeu a informação em doses medidas. O preço das ações da BMW não caiu. Stefan Quandt e Susanne Klatten permaneceram nas listas da Forbes. As 5 filhas de Harald Quandt continuam, por meio da Harald Quandt Holding, GmbH, e de veículos relacionados em Bad Homburg, a administrar posições industriais e de investimentos substanciais. A fortuna dos Quandt foi estimada em dezenas de bilhões de euros considerando os ramos de Stefan Quandt, Susanne Klatten e Harald Quandt combinados. O império que começou antes do regime expandiu-se sob o regime, sobreviveu ao regime e herdou do regime. Ainda está em operação, possui fábricas, paga dividendos, publica relatórios trimestrais. O 7º filho de Magda herdou um império e construiu mais 5 heranças. O império absorveu o bunker, o arquivo registrou ambos, o manual registrou um. A discrepância entre o que o arquivo contém e o que o manual comprime não é um acidente. É o consenso do pós-guerra funcionando exatamente como foi projetado. O acerto de contas veio em 2007. Veio em uma emissora pública. Veio em 1.200 páginas. Veio tarde. O arquivo não havia mudado, apenas a disposição de lê-lo em voz alta, 62 anos após as vítimas no jardim, finalmente chegou. Helga Goebbels, 12. Hilde, 11. Helmut, 9. Holde, 8. Heda, 7. Heide, 4. O arquivo Smersh, no RGVA Fundo 7021, lista-os nessa ordem com idades, com a data de recuperação, com a causa da morte registrada como a conclusão citada do protocolo de maio de 1945. 6 nomes, 6 idades, uma noite. Acima deles, no jardim inferior da chancelaria do Reich, a cremação que Otto Günsch havia ordenado antecipadamente para seus pais já havia terminado. Abaixo deles, em Bad Homburg, 22 anos depois, seu meio-irmão, Harald Quandt, nascido em 1º de novembro de 1921, filho de Magda Berend Ritschl e do industrial Günther Quandt, administrava um império. Ele não sobreviveu ao acidente perto de Cuneo em 22 de setembro de 1967. Tinha 45 anos. Sua mãe lhe disse em sua carta final, conforme publicada por Klabunde em 1999, que o mundo que viria após o regime seria inabitável para aqueles que haviam acreditado nele. Disse-lhe para se alegrar por não ter que viver no mundo que ela havia escolhido para seus meio-irmãos. Ele viveu nele por 22 anos, criou 5 filhas, herdou um império que o bunker não conseguiu liquidar. O arquivo contém tudo isso. As 1.200 páginas estão impressas. As estantes ainda estão lá. O arquivo ainda está aberto. O 7º nome ainda está na página. Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de reflexão histórica, para citação acadêmica
Consulte as fontes primárias de arquivo referenciadas.